Então, como nos outros dias nós fizemos, vamos começar nos recolhendo dentro da nossa capela interior do nosso coração. Respire fundo. Vá respirando. Coloque as suas mãos sobre as suas coxas. Coloque os seus pés bem plantados no chão e respire fundo. Inspire e expire. E vá acalmando o seu coração, vá trazendo o seu pensamento diante de Deus. Nesse quarto dia, o Espírito Santo vem para renovar a minha vida de oração. Ele vem orando em mim. Então relaxe, fique à vontade. Se você quiser fechar os seus olhos, feche os seus olhos agora. E vai tomando consciência da sensação do seu corpo repousando aonde ele está. E vai rezando assim: confio ao Espírito Santo as tensões do meu corpo, as dores que estou sentindo. Confio, Senhor, o meu cansaço desse meu primeiro dia de trabalho, nessa segunda-feira. Saúdo o Espírito Santo e encontro a paz. Bem-vindo, Espírito Santo, em meu coração. Respire mais uma vez. Agora respire o mais profundamente que você conseguir. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração ao Espírito Santo. Vinde, Espírito Criador, e enviai do céu um raio de vossa luz. Silenciamos um pouco. Vou repetir essa oração para que você possa entrar mais profundamente nesse mistério do Espírito Santo. Vinde, Espírito Criador, e enviai do céu um raio de vossa luz. O que diz a palavra de Deus nesse dia de hoje? Romanos capítulo 8, versículos 26 e 27. O Espírito Santo vem em socorro de nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém. É o Espírito que ora em nós com gemidos inefáveis. Palavras de São Paulo, na carta aos Romanos. Vou ler mais uma vez, para que você possa penetrar nesse mistério. O Espírito Santo vem em socorro de nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém. É o Espírito que ora em nós com gemidos inefáveis. Palavra do Senhor, graças a Deus. Se ao menos a gente pudesse, descobrir o que o Espírito Santo está dizendo nesses gemidos inefáveis. Gemidos inefáveis é que não podem ser exprimidos com palavras. O que é inefável é o que não pode ser dito com palavras. Se a gente pudesse entender tudo que o Espírito reza dentro de nós
nós seríamos uma outra pessoa. Eu seria uma outra pessoa se eu pudesse entender tudo isso. Você seria uma outra pessoa se pudesse entender o que o Espírito reza dentro de você, porque ele reza dentro de você. O Espírito Santo renova todos os tipos de oração. Muitas vezes você pode não saber rezar muito bem, mas existem alguns tipos de oração. A oração litúrgica, a oração pessoal e a oração contemplativa, por exemplo. E em todas elas é o Espírito Santo que ilumina tudo. Ele é uma luz que ilumina todos os tipos de oração. Tanto a litúrgica, quanto a pessoal, quanto aquela que é contemplativa, aquela que você pega um livro para fazer uma leitura ali mais espiritual para rezar. O Espírito Santo vai ser essa luz que vai iluminar essa tua oração para rezar em você e rezar com você. Porque a gente não sabe rezar muito bem, né? A gente tem que pedir ao Espírito Santo para que ele reze em nós. Se não for assim, a nossa oração cristã vira uma conversa fiada, se não tiver a ação do Espírito Santo. Vira uma repetição apenas de palavras. E tanto faz se são palavras já escritas por outras pessoas ou se são palavras que você mesmo diz, que você mesmo fala espontaneamente. Se não tiver a ação do Espírito Santo, é apenas uma multiplicação de palavras. E conhecendo esses, vamos falar aqui de 2 tipos de oração principais que nós fazemos, que são a oração litúrgica e a oração privada. A oração litúrgica, ela é comunitária, mas ela não é espontânea, né? Tem muita gente que acha meio chato ou meio ruim a oração litúrgica porque ela não é espontânea, mas ela é importante. Ela tem palavras de poder que muitas vezes nós não conseguiríamos exprimir se não lêssemos, se não acompanhássemos esse tipo de oração. Então esse tipo de oração litúrgica, ela é uma oração que é comunitária, ela tem essa vantagem de ser uma oração comunitária, mas ela não é espontânea. E do outro lado a gente tem a oração privada, a oração pessoal. Ela é espontânea, mas ela não é comunitária. E talvez a gente precise aí de um terceiro tipo de oração. Uma oração que seja tanto espontânea quanto comunitária. E é um pouco disso que eu queria falar com vocês hoje, para que a gente pudesse fazer e suscitar esse tipo de oração nos meios em que a gente vive. É uma oração que pode ser vivida em grupos de oração. E eu não estou falando só de grupos de oração como os grupos da renovação carismática, que também são muito bons, mas qualquer grupo de oração que você se junta para rezar na sua casa, com a sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, com a sua mãe, com seu pai, ou amigos que você chama para rezar na sua casa, e ali vai ali, reza o terço, e aí depois da oração desse terço você pega ali e reza um pouco essa oração comunitária e espontânea, que é a oração do início da igreja, do início lá do cristianismo. Era assim que essa foi a oração que os apóstolos experimentaram lá no início da igreja, no dia de Pentecostes, com certeza. Eles rezavam assim. Era uma oração que era comunitária e era espontânea ao mesmo tempo. Aquela oração em que um lê ali um texto da Bíblia, um outro canta uma música, faz um canto, né, porque é do carisma dele, e um terceiro vai ali aplicar aquele texto à situação da vida das pessoas que estão ali naquele momento de oração, cada um com seu carisma. E essa é a ação do Espírito Santo na oração que é comunitária e que é, ao mesmo tempo, espontânea. A gente precisa, talvez, de redescobrir esse terceiro tipo de oração que foi a força da igreja primitiva. Uma oração que dá origem a um movimento do Espírito Santo. Quando uma pessoa lê a Bíblia e a outra faz uma aplicação daquela palavra à vida ali das pessoas, à situação que cada um está vivendo, isso já é um movimento do Espírito Santo de Deus. Já é o Espírito Santo que faz isso acontecer. E a oração ela é um combate. E mesmo quando às vezes a oração parece estéril, né, todo mundo aqui já deve ter passado por momentos da vida em que não tinha vontade de rezar, em que estava ali rezando talvez, mas sentia que a oração era meio estéril, não tinha muito sentido,
porque não tinha vontade, não saboreava o momento da oração. A gente precisa lembrar que, mesmo nesse momento em que a oração é estéril, o Espírito Santo está presente. E ele reza com essas palavras, com esses gemidos inefáveis em nós. Nós não entendemos porque é inefável, nós não somos capazes de dizer, mas a nossa presença, a nossa disposição em nos colocarmos diante de Deus para rezar, isso aí já é um sinal da presença do Espírito Santo. Há umas 2 semanas atrás eu falava com um grupo de catequistas aqui, da paróquia que eu participo, sobre essa questão da oração que às vezes parece estéril. E que muitas vezes nós somos acostumados, às vezes, a nos emocionar nos momentos de oração, né? É aquele negócio, né? Parece que quando a oração não tem emoção, não tem choro, não tem lágrimas, ela não tem muito valor. A gente tende a valorizar a oração, dar mais valor à oração, aquela oração que faz chorar, aquela oração que emociona. Mas aquela oração que às vezes nós fazemos quando nós não temos vontade nenhuma de rezar, aquela que você faz quando você chega do trabalho, cansado depois de um dia inteiro de trabalho, de ter ido para a faculdade, voltou, está em casa ali cansado, sem vontade nenhuma de rezar, e aí você vai e mesmo assim se coloca em oração. Essa oração, na ordem da graça, ela é maior do que aquela oração que faz chorar. Essa oração tem um valor muito maior do que aquela que você faz para receber as consolações do Espírito Santo, as consolações de Deus. Se eu rezo apenas quando eu tenho vontade de rezar, ou quando eu estou inspirado, essa minha oração parece até meio egoísta. E acaba sendo uma coisa que tem ali um valor apenas de satisfação pessoal. Enquanto aquela oração que a gente faz cansado, depois desse dia longo que eu citei, depois de ter estudado, ela me parece ser muito mais uma verdadeira manifestação do amor de Deus. Essa sim tem um grande valor. E o dom do Espírito Santo que nos faz enxergar essas oportunidades, porque essa oração que você faz sem ter vontade de rezar, ela é uma grande oportunidade de crescer na graça de Deus. Ela é uma grande oportunidade que a gente não pode desperdiçar. E o dom do Espírito Santo que nos faz enxergar essas oportunidades, de olhar para isso como uma oportunidade de crescer na graça de Deus, é justamente o dom da ciência que nós vamos falar aqui um pouquinho agora. Nós falamos do dom da sabedoria, que nos faz amar e nos deleitarmos com as coisas de Deus. Falamos do dom do entendimento, que nos faz penetrar nas profundezas da verdade, penetrar no interior das coisas de Deus. E nós temos esse dom da ciência que nos faz antever as coisas boas que podem vir do que está diante de nós. Pegando esse exemplo do cansaço, você olha para o teu cansaço e oferece a Deus esse cansaço em oração. Você faz isso porque você tem a capacidade de antever, de prever que dali pode brotar algo de muito bom para a tua alma, para o teu espírito. Então o dom da ciência é esse que te permite antever essas coisas de Deus, as coisas boas que existem nas coisas de Deus. Não se trata de uma ciência humana, o dom da ciência, mas de uma ciência sobrenatural, que é o dom que nos faz julgar as coisas de Deus de acordo com o juízo de Deus. Você olha para a criação, olha para todas as coisas, olha para as pessoas, e você passa a olhar para todas essas coisas com os olhos de Deus. Eu lembro de um amigo que eu tinha no trabalho, né, que todos os dias, logo cedo ali de manhã, a gente está ali 7h30, 8h30 da manhã, antes de começar a trabalhar, ele já perguntava assim, e aí, onde é que vai ser o almoço hoje, né? E aí se eu respondesse ali talvez assim, peraí, mas vamos ver o negócio daquele relatório que a gente tem para entregar, né? Tem cheio de coisa para fazer e tal. A gente tem que ainda fazer algumas coisas aqui. Possivelmente ele já falaria bem assim, né? Não, cara, vamos ver logo esse negócio do almoço aqui, vamos pensar onde é que a gente pode almoçar hoje, porque a gente já fica mais tranquilo, né? Já não pensa mais nisso e aí a gente consegue se concentrar melhor no trabalho. Trabalha tranquilo, né? Com foco. E aí a gente ia escolher ali onde é que a gente ia almoçar para poder trabalhar, né? E ele já tinha ali pelo menos 2 ou 3 restaurantes na cabeça dele, de opções, de locais, de promoções que estavam acontecendo ali naquele dia para a gente poder ir.
Então estava sempre ligado aí nessas coisas, nessas promoções. Ou seja, ele tinha ali uma predisposição para prestar atenção na oportunidade de conhecer novos pratos, de conhecer novos restaurantes, curtir novos sabores, né? Ele estava sempre pensando nessa possibilidade, tinha essa predisposição de prestar atenção nisso, tinha foco naquele momento antes de começar a trabalhar nisso daí. E isso é algo que é meio parecido com esse dom da ciência. Ela é um tipo de predisposição para olhar a realidade com uma espécie de filtro, né, com um foco, uma espécie de foco, que olha todas as coisas sob uma ótica da bondade de Deus, da bondade divina. A pessoa que é dócil ao Espírito Santo, a esse dom, né, a pessoa que é dócil a esse dom do Espírito Santo, ela enxerga as coisas sempre com um olhar de bondade, sempre busca o lado positivo dos acontecimentos, ela fica atenta ao lado bom das coisas, fica atenta ao lado positivo dos acontecimentos. É um dom muito necessário, inclusive, no nosso mundo atual. De modo geral, se você parar para pensar, as pessoas estão sempre olhando as coisas de um modo muito negativo, né? Você liga a televisão, entra na internet e olha as notícias ali e já começa a pensar no mundo de uma maneira negativa, né? Nossa, esse nosso mundo hoje está muito difícil, está muito ruim. Aí tem gente que pensa, eu não quero ter filho nesse mundo, né? É um mundo muito cruel para ter filhos. Não, aí a gente olha com esse olhar negativo, né? Com essa tendência de sempre achar que tudo vai ser pior, né? Tem gente que anda, né, com a nuvenzinha na cabeça, igual um desenho animado que tinha antigamente, né? Eu não lembro nem o nome, mas tinha uma nuvem na cabeça que chovia e trovejava em cima do personagem lá do desenho animado. E a gente meio que tem essa tendência, assim, é uma inclinação humana que a gente tem e que a gente precisa lutar contra ela, né? É aquele negócio, né? O dom da ciência que vai nos ajudar a olhar essas coisas de um modo mais positivo. Para dar um exemplo, né, dessa negatividade, acaba acontecendo, né, eu tenho certeza que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar, isso que eu vou dizer aqui, que é quando aquele colega de trabalho é promovido, e aí todo mundo olha para a situação e fala assim, foi promovido porque é puxa-saco. Ou então vê a outra colega de trabalho que também é promovida e fala, se é mulher, né? Foi promovida porque seduziu o chefe. Então é aquele veneno, né? Negativo, aquela visão negativa. Reina sempre uma presunção da maldade ali nas situações do dia a dia. Então esse dom da ciência é o dom que nos vai fazer reconhecer nesses nossos colegas promovidos que eles foram competentes, que eles fizeram um bom trabalho. É aquele dom que tem a presunção da bondade das pessoas, que vai pensar nas pessoas com a sua melhor versão, a versão mais santa, né? A gente ouve muito falar aí no nosso mundo de hoje, seja a sua melhor versão, né? Eu quero ser a minha melhor versão. A nossa melhor versão é aquela versão que Deus escolheu para nós, é a versão de santidade. A sua melhor versão é a versão santa de você. E aí esse dom da ciência permite que você olhe para as pessoas com essa melhor versão do santo potencial que aquela pessoa tem. Tem isso também. Então você vai olhar para os teus colegas de trabalho, na tua faculdade, na tua família, olhar para o teu filho, para a tua esposa, vendo neles ali o santo em potencial que tem ali naquela pessoa, e você vai ajudar essa pessoa a buscar essa santidade também. Não só a sua santidade pessoal, mas a santidade dos outros. Então que o dom da ciência nos faça olhar para todas as coisas com as quais eu vejo com os olhos de Deus. É isso que a gente pede no dom da ciência, né? Que é diferente do dom da inteligência e do dom da sabedoria. É o dom de perceber na criação tudo o que há de belo e de bom. Então vamos para a nossa mais uma oração. Oremos. Espírito Santo, neste dia, tomai as rédeas da minha vida de oração. Impedi-me de ouvir como os pagãos. Impedi-me de ouvir como os pagãos. Sede tua própria oração. Pai dos pobres, distribuidor dos dons, luz de nossos corações,
Tu que inspiras nossas línguas a cantar, vinde e preenchei o espaço de minha tenda. Vinde e soprai a vela de minha alma, que a tua oração seja minha oração. Intercedei em mim com gemidos inefáveis, para que todos possam ser tocados por tua luz. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Propósito do dia. O propósito de hoje até amanhã, então, é de realizar pequenos atos de presença ao Espírito Santo que habita em meu coração. Como que vai ser isso? O que é fazer pequenos atos de presença ao Espírito Santo que habita em meu coração? Quando você vê algo belo, a beleza da criação, por exemplo, o nascer do sol, o pôr do sol, a luz do sol, quando você vê a beleza de alguma coisa da natureza, da criação, quando você estiver vendo e enxergar um sorriso de alguém, perceber alguém sorrindo, ou qualquer outra beleza da natureza, você vai permitir que o Espírito Santo expresse em você uma oração de ação de graças. Então você viu uma grama mais verde que você achou bonita, viu aquela beleza, naquele momento você vai fazer um ato de presença e permitir que o Espírito Santo faça uma ação de graças no seu coração. Você vai olhar para aquilo e vai dizer: permito-te, Espírito Santo, que faças uma ação de graças em meu coração. Permito-te, Espírito Santo, que faças uma ação de graças em meu coração. Então observe toda a beleza das coisas que vão estar ao seu redor a partir de agora, nesse fim de noite, e amanhã durante o dia. Então quando também um ônibus passar, você vê um avião passando no céu, quando você ouvir a sirene dos bombeiros, de alguma ambulância ou da polícia, você vai permitir que o Espírito Santo interceda em você por todas essas pessoas que estão naquele ônibus, naquele avião, que estão naquela ambulância, naquele carro da polícia. Você vai permitir que o Espírito Santo interceda em você por aquelas pessoas. E assim você vai se tornando um amigo mais próximo do Espírito Santo, permitindo que ele suscite em você essa ação de graças, tanto na criação, na beleza, nas coisas belas que você vai ver, quanto nas pessoas. Você entrou no vagão do metrô, viu aquele tanto de gente lá, lotado, todo mundo suado lá dentro. Você vai permitir que o Espírito Santo interceda em você por todas aquelas pessoas. E vai fazer uma oração por elas também. Esse é o propósito desse nosso dia de oração pelo Espírito Santo. Agora vamos ler uma reflexão de Bento XVI. Sabemos quão verdadeiro é o que diz o apóstolo Paulo. Não sabemos orar como convém. Queremos rezar, mas Deus está distante. Não temos palavras. A linguagem para falar com Deus, ou mesmo o pensamento para fazer isso. Só podemos nos abrir, colocar o nosso tempo à disposição de Deus. Esperar que Ele nos ajude a entrar em um verdadeiro diálogo. O apóstolo diz: esta falta de palavras, esta ausência de palavras, mas também este desejo de entrar em contato com Deus é precisamente a oração que o Espírito Santo não só entende, mas leva e interpreta para Deus. Por intermédio do Espírito Santo, nossa fraqueza torna-se precisamente uma verdadeira oração.
um verdadeiro contato com Deus. Bento XVI. Somente esse desejo, então, de entrar em contato com Deus já é uma grande oração que o Espírito Santo não só entende, mas traduz para Deus, para chegar aos céus. Mesmo que você não tenha palavras para rezar, o teu desejo já é uma grande oração, o desejo de rezar. Então, deu vontade de rezar? Reza. Tem um amigo, né, que ele sempre dizia isso. Eu lembro dele dizer isso quando eu estava lá na juventude, né, nos tempos de grupos jovens e tal. Então tinha sempre um pregador que nos ajudava. E ele dizia pra gente, né, se você teve vontade de rezar, reza. Acordou, deu vontade de rezar, reza. Acordou no meio da madrugada, né, e deu vontade de rezar, reza. Não vai perder a oportunidade dessa vontade de rezar, desse desejo de rezar. O próprio desejo de estar em oração já é uma grande oração. E assim nós vamos então nos encaminhando para o fim desse nosso momento de oração. Que bela reflexão nesta noite. Obrigado, Ingrid. Agradeço a Deus por estarmos aqui hoje nessa oração. Vamos então fazer a nossa oração final para a gente terminar então esse nosso momento de oração. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.